Essa é a propaganda do exército russo. Essa é do exército chinês. Já essa é a propaganda de recrutamento das Forças Armadas Americanas. Esse vídeo te deu vontade de servir o exército? Pois é, o exército americano pode estar com os dias contados. Exatamente isso que você ouviu. A grande potência americana pode estar perdendo sua força militar. Mas o que explica esse fenômeno? Seria o colapso da força mais poderosa do mundo? Quando pensamos na força militar de qualquer nação, o que nos vem à mente são soldados bem treinados, prontos para qualquer desafio, sem frescuras, certo? Eu aposto que ninguém pensou em um grupo de amigas universitárias como soldados, mas é exatamente esse o público-alvo da campanha de anúncios oficial do exército americano. Se eu não tivesse dito que ela servia para oficialmente recrutar soldados americanos, você teria percebido. Talvez você até ache que isso é uma piada. Mas a cultura woke invadiu completamente os Estados Unidos e as instituições de poder por lá. E nem o exército ficou de fora. A representatividade foi colocada acima de qualquer outro atributo para a formação do maior poderio militar do planeta. As forças americanas são exemplo com a tecnologia de ponta que possuem. E embora ela ajude bastante nas batalhas, não são máquinas que ganham guerras, são soldados. Com propagandas como essa, você acha que os americanos, que de fato são patriotas, se sentiriam estimulados a se alistar? Eu posso te dizer, eles estão sendo flagrantemente desestimulados. A força militar dos Estados Unidos é avassaladora, capaz de causar a destruição de países, deixando-os reduzidos a cinzas no fim dos conflitos. Esse é o poderio dos Estados Unidos, evidenciado pela presença imponente de seus submarinos nucleares e porta-aviões. Enquanto a importância do dólar é inegável, as armas nucleares assumem um papel ainda mais vital para a projeção de poder americana. E sem pessoas para manejar tal poderio, tudo isso vai por água abaixo. Daí você consegue entender o quão preocupante pode ser para os Estados Unidos ver seu povo tão desinteressado em entrar nas Forças Armadas, seja o braço terrestre, marítimo ou aéreo. São tempos difíceis para o recrutamento militar na terra do Tio Sam. Quase todos os setores das Forças Armadas Americanas enfrentaram déficits de alistamento em 2022. Foi o pior ano em termos de recrutamento desde a Guerra do Vietnã, terminada no distante ano de 1975. A falta de soldados ameaça atrapalhar o funcionamento da poderosa máquina militar Yankee, podendo levar a uma carência em cargos críticos desocupados e pelotões sem um número suficiente de pessoas para funcionar. Inicialmente, parte do problema foi a pandemia. Os bloqueios sociais prejudicaram a capacidade dos recrutadores de criar vínculos cara a cara com possíveis recrutas. Além disso, a obrigatoriedade da vacinação para militares afasta algumas pessoas que, de outro modo, poderiam ter interesse em ser recrutadas. A questão de se vacinar ou não é extremamente forte nos Estados Unidos. Algo curioso também foi a recuperação do setor de empregos no país. Ele enfrentou uma absurda onda de demissões em 2020, mas se recuperou de forma notável nos anos seguintes. Atualmente, o mercado de trabalho está relativamente aquecido, com mais vagas de trabalho abertas do que pessoas para preenchê-las. Mercado aquecido, salários e benefícios crescentes no setor civil também podem reduzir a atração pelo serviço militar. Mas só essas razões não explicam totalmente a falta de recrutas. A competição é uma parte significativa, mas não preponderante. Com a demografia americana, conseguimos entender uma parte da crise de recrutamento, mas a outra parte vem da cultura woke. O Pentágono constatou que 76% dos adultos na faixa dos 18 anos aos 24 anos ou são obesos demais para se qualificar para o serviço militar ou têm outros problemas médicos ou antecedentes criminais que os impossibilitaria de fazê-lo sem autorização especial. Mas o problema está mais concentrado na mentalidade das pessoas do que em seu condicionamento físico. Isso porque a maioria dos americanos simplesmente não quer servir ao seu país. Essa é uma mudança considerável e preocupante num país que tem seu poderio militar como pilar de sua influência. Essa mudança na atitude do povo dos Estados Unidos se reflete no fato de apenas 1 em cada 10 jovens, ao menos, cogitarem entrar nas forças.
Não é nem vontade convicta de entrar, é uma mera suposição, uma hipótese que ele pode ter imaginado num dia qualquer e talvez nem tenha levado de forma séria. Para lidar com esses fatores, as Forças Armadas dos Estados Unidos elevaram os bônus de alistamento para até $50 mil e depois para $75 mil. Elas também afrouxaram restrições feitas a tatuagens no pescoço, e o exército chegou a abrir mão brevemente da exigência de diploma do ensino médio, mas então decidiu que essa era uma má ideia e revogou a alteração. Essa foi uma medida desesperada, por uma razão simples: o exército americano está desesperado por recrutas. Essa, que é o maior pilar da força americana, está sendo afetada por uma escassez absurda. Em meados de 2022, ele recrutou míseros 40% dos 57 mil novos soldados que queriam. Eles sequer conseguiram atingir metade da meta estipulada. O general Edward Thomas Jr., comandante do Serviço de Recrutamento da Força Aérea, disse que esses são os níveis mais baixos de confiança no governo e nas Forças Armadas americanas. E 2023 repetiu o caso de 2022. O Exército, a Marinha e a Força Aérea tentaram quase tudo ao seu alcance para trazer novas pessoas. Ainda assim, os três serviços juntos ficaram com 25 mil recrutas a menos que o esperado. Foi o terceiro ano consecutivo em que o exército não atingiu seu objetivo. Os líderes militares dizem que há tão poucos americanos dispostos e capazes de servir e tantos empregadores civis competindo por eles que é quase impossível conseguir um número suficiente de pessoas uniformizadas. A única notícia boa foi que o Corpo de Fuzileiros Navais conseguiu cumprir sua meta e fez isso mantendo os padrões de alistamento rígidos e oferecendo quase nenhuma vantagem, mantendo a tradição de um treinamento pesado e uma seleção minuciosa de sua força. Quando questionado sobre se os fuzileiros navais ofereciam dinheiro extra para atrair recrutas, ele respondeu: "Seu bônus é que você pode se autodenominar fuzileiro naval. Esse é o seu bônus." Em poucas palavras, esta é a estratégia de marketing do Corpo de Fuzileiros Navais: descartar os incentivos financeiros. A honra viria em primeiro lugar. A mensagem dura do Corpo de Fuzileiros Navais, transmitida por meio de comerciais, cartazes e palavras concisas de fuzileiros navais de corpo duro, mudou pouco em 50 anos. O que funcionava na década de 70 funciona hoje. Mas é importante salientar que o Corpo de Fuzileiros Navais não precisa preencher tantas vagas quanto o Exército, a Marinha e a Força Aérea Americana. Essa é uma questão existencial para nós, disse a secretária do Exército Christine E. Wormuth. Isso significa que você tem todas essas pessoas jovens e em boa forma que amam o Corpo de Fuzileiros Navais, voltando para seus bairros e contando suas histórias. Disse ele, é uma enorme força de recrutamento informal. O Exército é de longe o maior ramo e deve encontrar o maior número de recrutas todos os anos. Mas outros ramos enfrentam problemas semelhantes. Eles planejam reformular como encontram novos soldados, em parte buscando mais recrutas que tenham concluído alguma faculdade e estejam em busca de orientação. A Marinha e a Força Aérea também possuem estratégias para melhor divulgação, incluindo um programa do braço aéreo que oferece aulas de voos gratuitas. Todas essas estratégias são importantes, mas a propaganda visual é vital para recrutar. Os militares americanos produzem comerciais anuais para convencer a população em geral a se alistar. Eles são exibidos na TV e na internet. Em 2022, a propaganda militar americana focou na representatividade. Focou até demais, como o vídeo que te mostrei no início exemplificou bem. Ele falava sobre como uma menina, filha de duas mulheres, queria e se alistou no exército, estimulando pessoas da comunidade LGBT a adentrar na vida militar também. Outra propaganda enfatizava como, por exemplo, uma mãe solteira com 2 filhos era o tipo de pessoa que as Forças Armadas americanas estavam buscando. Eles focaram mais na diversidade, mesmo que, historicamente, os homens componham 99% dos corpos militares mundo afora. E eu não preciso dizer que essa propaganda não converteu o suficiente. E a propaganda não durou muito tempo no ar. A cultura woke não conseguiu sustentar os níveis aceitáveis de recrutamento. Quem poderia imaginar, não é? Então, eles mudaram a estratégia e o novo vídeo publicitário teve um apelo mais histórico e patriótico, focando no público-alvo tradicional das Forças Armadas em qualquer parte do mundo. Existe também muita polêmica acerca da presença de pessoas homossexuais e transexuais no Exército, na Marinha e na Força Aérea do país. Grupos mais à direita consideram que a política de promoção da diversidade sexual no braço armado é um problema. O assunto se tornou ainda mais popular nos Estados Unidos quando a médica Rachel Levin se tornou a primeira pessoa trans a receber o grau de almirante 4 estrelas do Corpo de Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Ela faz parte do governo de Joe Biden. Esse é apenas um componente da visão polarizada dos americanos quanto às forças armadas deles, apesar de, evidentemente, não contar toda a história.
E entrando no ponto de vista do nosso país, a visão do brasileiro quanto às nossas próprias forças armadas também vem sendo objeto de debate. Afinal, o brasileiro gosta do Exército, da Marinha e da Aeronáutica? Ou os últimos anos, onde os militares ganharam mais destaque político, desgastaram as imagens das corporações? De acordo com a pesquisa Quest, divulgada em agosto, a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas caiu no último ano. Em dezembro de 2022, 43% dos entrevistados diziam confiar muito nas Forças Armadas. Esse índice teve queda de 10 pontos percentuais e agora está em 33%. Por outro lado, os participantes que responderam que não confiam nas Forças Armadas passaram de 18% para 23%. Essa é uma queda na confiança particularmente notável. Será que essa perda de prestígio, junto à população, fará com que o Brasil enfrente os mesmos problemas de recrutamento das forças americanas? É claro que existe uma diferença notável, já que os Estados Unidos não têm alistamento obrigatório. Contudo, nós bem sabemos que o alistamento obrigatório brasileiro é mais para inglês ver. A maior parte das pessoas que não querem servir de fato não servem, apenas passam pela burocracia, assim como quase tudo nesse país. Agora voltando para um panorama mais global. Enquanto os Estados Unidos enfrentam essa escassez do seu poderoso aparato militar, outros países estão seguindo o caminho inverso. Eles estão cada vez mais militarizados, como se estivessem se preparando para algo grande, como uma guerra. Um exemplo de país que está fazendo isso é justamente o maior rival dos Estados Unidos, a China. A China construiu a maior frota naval do mundo, com mais de 340 navios de guerra, mas ela não quer parar por aí. Por meio de seu braço marítimo, ela quer espalhar influência pelo mundo, tanto na Ásia quanto na África e até na América Latina, estreitando laços com nossos vizinhos. As autoridades chinesas rejeitaram repetidamente as alegações de cooperar com outras nações com o objetivo de estabelecer bases ultramarinas naquelas terras. Mas o Centro de Análise e Fundação para a Defesa das Democracias reuniu informações e relatórios que apontam que a China está construindo postos navais avançados para além de seu território de direito. Em 2015, o líder chinês Xi Jinping prometeu que Pequim não militarizaria as ilhas artificiais que estavam construindo no disputado Mar do Sul da China. Mas hoje, ele utiliza instalações militares nessas ilhas para reforçar as suas reivindicações territoriais na região, como a que envolve Taiwan. A China sempre condenou os Estados Unidos por ter 750 instalações militares no exterior, acusando Washington de minar a segurança global e de utilizar esses postos avançados para interferir nos assuntos de outros países. À medida que a sua rivalidade com os americanos aumenta, Pequim tem se concentrado cada vez mais em encontrar formas de expandir seu poderio militar e quebrar a influência dos Estados Unidos por todos os continentes. O país faz isso se aproveitando até de investimentos civis. A China financia projetos de infraestrutura em dezenas de países. Um estudo recente realizado pela AD Data, um laboratório de pesquisa da Universidade William & Mary, na Virgínia, apontou que a China poderá colocar novas bases navais em projetos de infraestrutura que vem recebendo muito dinheiro da China. Contudo, o caminho da China para desenvolver bases no exterior não é simples. Embora o gigante asiático exerça uma influência econômica considerável que pode ajudar nesse aspecto, os governos que concordarem em acolher uma base militar chinesa podem colocar as suas relações com os Estados Unidos em perigo, no meio da crescente rivalidade entre as duas potências. A CNN afirma que a China usa Cuba, aqui na América Latina, como forma de espionar os americanos. Uma mostra da influência chinesa em nosso continente. Embora a discussão pública sobre bases militares no exterior tenha ganhado força na China nos últimos anos, continuam a existir prioridades militares mais elevadas para o exército chinês. Taiwan é o nome dessas prioridades. Apesar de Taiwan ser uma ilha minúscula, nanica comparada à China continental, não é uma tarefa tão fácil realizar um desembarque anfíbio por lá. Dessa forma, o desenvolvimento tecnológico dos soldados chineses é mais visando o território disputado. Se a China está expandindo seu exército, é com um propósito claro: retomar Taiwan. Xi Jinping diz que quer que o território volte à China por meio da diplomacia, de uma forma similar ao que houve com Hong Kong. Mas não existe qualquer indício de que Taiwan esteja disposto a abrir mão de sua independência sem lutar antes por ela. Diante disso, a China aumentou em 7,2% o orçamento de defesa em 2023. O país destinou cerca de 244 bilhões de dólares para as Forças Armadas, o segundo maior orçamento militar do mundo. Ao anunciar o aumento, o Partido Comunista disse que as tentativas externas de reprimir e conter a China estão aumentando. Portanto, as Forças Armadas devem intensificar o treinamento militar e a preparação geral. Os gastos da China com defesa ainda são pequenos se comparados aos dos Estados Unidos, que destinam mais de 800 bilhões de dólares por ano para gastos militares. No entanto, especialistas acreditam que Pequim investe muito mais neste setor do que os números divulgados.
Além disso, a China tem 1,5 bilhão de habitantes. Você acredita que ela teria problemas de escassez de soldados, igual os Estados Unidos estão tendo? Pois é. O aumento nos gastos do ano passado marca o 8º crescimento consecutivo no orçamento chinês da defesa. Essa evolução constante no orçamento militar permitiu que o exército chinês chegasse a 2 milhões de soldados efetivos, aumentando suas capacidades em todas as categorias. Além de ter o maior exército permanente do mundo, a China tem a maior marinha do mundo e, recentemente, lançou seu 3º porta-aviões. O Japão também está expandindo sua força militar e o país é proibido constitucionalmente de ter uma força armada de ataque, mantendo apenas uma força de autodefesa. Mas o avanço e desenvolvimento chinês está colocando o pacifismo do Japão em xeque. O objetivo do país é investir 320 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, rivalizando com o orçamento russo e ficando abaixo apenas do chinês e americano. A Rússia, mesmo em guerra, continua expandindo suas forças armadas, aumentando o orçamento de defesa para 110 bilhões de dólares para ainda esse ano. Em 2021, antes do conflito com a Ucrânia, o orçamento era de 65 bilhões. Esse é mais um sinal que o mundo todo está se militarizando, preparando-se para um potencial conflito de escala global. Ele, por enquanto, parece improvável, mas não impossível. Os Estados Unidos estão quase chegando a 1 trilhão de dólares gastos em suas forças armadas. Um número impressionante. Tecnologias são muito valiosas no campo de batalha moderno, mas, no fim das contas, ainda são os soldados que vencem as guerras. E talvez esses façam falta para o velho tio Sam. O Brasil é um país com fronteiras grandiosas, mas nossos limites estão constantemente sendo invadidos e palco para disputas no mundo do tráfico. Por que nossa defesa é tão fraca? É o que te conto nesse documentário completo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.